Vamos lá então, aula número 6 do módulo 4, estamos falando de Aristóteles. Vamos agora para a parte de ética e política em Aristóteles. Tranquilo? Então, o Aristóteles considera o homem não só um animal racional, mas também como um animal político, né? Um ser vivo não político pode ser apenas um animal ou então um deus. Ou seja, é inerente ao homem a vida política, né? Estamos falando aqui das ciências práticas, né? E aí ele vai dar a definição aqui, vai fazer a distinção entre ética e política. Antes, talvez seja interessante dizer o seguinte: o homem, por homem político, Aristóteles entendem não todos os homens sem distinção, é lógico, né? Mas, ligado ao estado político-social da sua época, né? Ele vai considerar o homem político aquele que goza plenamente dos direitos políticos e exerce, em parte maior ou menor, a administração da cidade. Colonos não são homens políticos, né, porque não gozam de tais privilégios. Os operários e camponeses não são considerados homens cidadãos propriamente ditos, né? Os escravos não gozam de qualquer direito, em certo sentido não são nem considerados homens, né? Mas apenas instrumentos animados, tá bom? Então, assim, quando se fala do homem político, Aristóteles está falando essa humanidade não é universal, né? Ela é restrita a um grupo, tá bom? Então, aqui, o estudo o que é ética, né? O estudo da conduta ou fim do homem como indivíduo, fim no sentido de objetivo, finalidade, por que o homem existe, né? Então, o estudo da conduta do homem e o porquê que o homem existe enquanto indivíduo, isso é a ética. Por outro lado, o estudo da conduta e do fim do homem como parte da sociedade, isso é política, tá? Então, pensar na conduta e no fim do homem como indivíduo, individualmente, ética. Pensar a conduta e o fim do homem como parte, como membro da sociedade, política, ok? Todas as ações humanas tendem a um fim, isso é, a realização de um bem específico, mas cada fim particular e cada bem específico se colocam em relação a um fim último e com um bem supremo que é a felicidade. Vamos lá, não entendi. Beleza. Aristóteles vai dizer que algo vai ser bom quando atender ao fim para o qual existe. Não entendi. Para que existe um martelo? Para pregar. Para que existe um copo? Para carregar água ou um líquido, né? Então, quando o martelo estiver sendo usado para pregar, isso é bom. Isso é adequado porque ele foi feito. Esse é o fim dele. Ele existe para isso, ok? Idem o copo. Qual é o homem será bom ou estará sendo virtuoso ou agirá bem tanto individualmente quanto numa perspectiva social e política quando ele atender ao fim para o qual existe? Como assim? Existe um porquê da existência do homem? Aristóteles dirá, sim, qual é o porquê da existência do homem? O fim último do homem, a felicidade. E aí ele mesmo diz e dá exemplos dizendo o seguinte, olha, se vocês têm dúvida que o fim último do homem é a felicidade, pensa comigo. O homem quer ser feliz para ter dinheiro ou ter dinheiro para ser feliz? Ter dinheiro para ser feliz. O homem quer ser feliz para ter amigos ou ter amigos para ser feliz? Vocês vão concordar que o homem quer ter amigos para ser feliz. O homem quer ter saúde para ser feliz ou ser feliz para ter saúde? Ter saúde para ser feliz. Todas as outras coisas são meio para chegar ao fim último do homem. A razão da sua existência é que é a felicidade. Por isso aqui que ele fala, o fim último do homem é a felicidade. Em grego, eudaimonia, tá bem? É lógico, aí ele vai falar, né? Todas as ações humanas são bens, né? Bens nesse sentido de que é o que o homem tem de mais valioso e valoroso. O que é a felicidade? Bom, aí eu tenho algumas concepções do que é a felicidade, né? Alguns vão dizer assim, olha, a felicidade é o prazer ou o gozo dos prazeres, é aquilo que eu posso sentir, está ligado à minha percepção, à captação dos sentidos, né? E Aristóteles vai dizer, olha, isso nos iguala aos outros animais e nos torna escravos do prazer e do gozo e dos sentidos. Bom, alguns poderiam pensar que a felicidade tem a ver com a honra, né? Algo que para nós, honra seria algo análogo a reconhecimento, né? A popularidade, tá? Aristóteles vai dizer, não, tudo bem, só que a honra, o reconhecimento, a popularidade, a aceitação, isso é extrínseco, externo ao homem, né? Também hoje poderia ser entendido como sucesso, né? A honra próximo do sucesso, tá?
Então, a felicidade do homem está no sucesso? Pode ser que sim, mas é algo que está fora do homem, que não pertence a ele, que não faz parte dele. Alguns poderiam dizer, não, a felicidade está na riqueza, toda aquela discussão, dinheiro traz felicidade, não, manda buscar, né? Aristóteles vai dizer, olha, essa é a percepção mais imbecil do sentido pleno de felicidade, ok? Numa perspectiva aristotélica. Ele vai dizer que o bem supremo, o máximo bem, e aqui ele não tem uma visão idealizada que nem Platão, né? Ele vai dizer, é realizado pelo homem, que pode ser feito pelo homem, consiste em aperfeiçoar-se enquanto homem. O martelo em ser o melhor martelo, o copo em ser o melhor copo, o homem em ser o melhor homem. Ou seja, né, na atividade que o diferencia das outras criaturas. O que faz o homem diferente das outras criaturas? A sua razão, a sua racionalidade. Compreender a verdade, entender a verdade, ok? E também a vida política. A vida política intencional, né? Bom, ética e política. No homem tem notável importância, além da razão, os apetites e os instintos ligados à alma sensitiva. Lembra lá das 3 almas? A vegetativa, a sensitiva e intelectiva? A alma sensitiva. Tais apetites e instintos se opõem à razão. Os desejos se opõem à razão. Aristóteles, 25 séculos atrás, já teve a sacada. Instinto e razão vão por caminhos diferentes, mas podem ser regulados e dominados pela própria razão. Aqui ele antecipa um monte de gente que vai falar de ética depois, do próprio Kant, em vários aspectos, tá? A submissão da alma sensitiva à razão, então, da alma sensitiva à alma intelectiva, ocorre por meio das virtudes éticas, tá? E essas virtudes éticas se traduzem na busca pela mediania, pela justa medida, pelo meio termo, caminho do meio, né? O equilíbrio entre 2 vícios que são por excesso ou por carência. O vício está na ponta. Aí ele dá um exemplo, inclusive ele coloca 12 virtudes, né? Que ninguém vai te cobrar isso, mas se usa sempre para ilustrar a virtude da coragem. Ele vai dizer assim, olha, a coragem ela é uma virtude. Ela é o equilíbrio, é o meio termo entre a falta de coragem, que é a covardia, e o excesso de coragem, que é a temeridade. O cara que não tem medo, ele não é virtuoso, ele é um imbecil, ele é um perigo para ele mesmo e para os outros. Então a coragem é o caminho do meio, é o meio termo entre ter medo e congelar ou não ter medo, ok? Característica essencial comum, né? Os impulsos, as paixões e os sentidos tendem ao excesso ou à falta, ao muito ou ao muito pouco, né? Então os sentidos vão nos jogar para o muito ou para o pouco. Intervindo, a razão deve impor a justa medida, que é o caminho intermediário, meio termo, né? A regulação entre os dois, tá bom? Essa busca da justa medida por meio da repetição se dá pelo hábito. Aristóteles vai dizer que quem pratica sistematicamente o bem, pratica o bem, pratica o bem, pratica o bem, pratica o bem, o hábito faz com que aquilo que está sendo praticado se torne no homem quase como uma segunda natureza. Então quem pratica sempre o bem, chegará um momento que mesmo que queira não conseguirá praticar o mal. E vice-versa, assim como aquele que pratica o mal, em determinado momento não conseguirá mais praticar o bem, porque praticar o mal tornou-se uma segunda natureza. É o livro que está procurando? Tá? Essa busca da justa medida por meio da repetição se dá pelo hábito, o qual acaba constituindo quase que uma segunda natureza, constitui a personalidade moral do indivíduo. Então a personalidade moral do indivíduo, ela não é inata, ela é desenvolvida através do hábito. Tranquilo? Te liga nisso que isso é importante em Aristóteles. Ao lado das virtudes éticas ligadas à prática, existem as virtudes que Aristóteles chama com o nome de dianéticas, que dirigem o homem para o conhecimento das verdades imutáveis e para o sumo bem. Então, tem as virtudes que vão ser o meio termo, a mediania entre 2 vícios, um por excesso e um por carência, só que essas coisas vão estar ligadas à prática. A dianética vai ter relação com a contemplação do bem. Ao aplicar o bem à vida correta, tem-se a sabedoria. Ao tratar-se apenas de contemplá-lo, tem-se a sapiência. Então, Aristóteles dizia que o máximo da felicidade ou da eudaimonia que o homem pode buscar, almejar, querer, encontrar, é a vida contemplativa, né? É ir lá e encontrar a verdade, contemplar a verdade.
A contemplação está aqui, ó. A contemplação das realidades que estão acima do homem constitui a felicidade suprema, que tangencia o humano e o divino. Não ter preocupações ordinárias com amizade, com honra, com a opinião dos outros, com o próprio sustento, coisas ordinárias, passageiras, efêmeras, pequenas. Não ter que se preocupar com essas coisas e poder ficar contemplando a verdade fixa, imutável, imóvel, perfeita, é o máximo da felicidade que o homem pode atingir. Nenhum outro animal ou poderia ser feliz, porque ele não participa de modo nenhum da contemplação. O máximo que os animais sensitivos podem ter é as suas sensibilidades estimuladas, suas necessidades atendidas. O homem pode ir além disso, né? Além do gozo, do prazer, do comer quando está com fome, do se aquecer quando está com frio, o homem consegue ir além. Chegar num lugar que ultrapassa essa medida meramente sensitiva. Tranquilo? Bom, seguindo, né? Ainda sobre ética e política, Aristóteles vai falar da psicologia do ato moral, né? Então, ele vem e diz assim, uma coisa é conhecer o bem, outra coisa é fazer e realizar o bem, tá? Isso teve o mérito, né? Aristóteles tem o mérito de tentar superar o mero intelectualismo socrático, né? Como bom realista que ele era, ele percebeu que uma coisa é conhecer o bem, a outra coisa é fazer o bem. Aristóteles procurou determinar os processos psíquicos pressupostos pelo ato moral. Então ele vai dizer assim, olha, o que envolve o certo e o errado, fazer a coisa certa, escolher entre a razão e o instinto, são essas coisas. Deliberação, escolha e volição. Como nós já vimos vindo, Aristóteles é um cara que vem categorizando as coisas. Ele pensa, divide, entende, submete a uma hierarquia, estabelece categorias e assim ele vai. Deliberação é o encontro dos meios que tornam possível a atuação de determinados fins. Deliberação é pensar antes, é medir, né? É a frônesis, assim. Então, eu quero fazer tal coisa. Que meios eu vou usar? Eu quero conseguir tal coisa. Isso é possível? Isso é bom? Isso prejudica alguém? Quais as consequências? O que eu preciso empreender para realizar determinada ação, para atender determinada vontade? Escolha é a decisão a tomar sobre os meios. Então, na deliberação, eu me dou conta. Eu posso usar isso, posso usar aquilo. Eu mapeio isso, né? Eu identifico, né? Deliberação é encontrar os meios. De que forma é possível fazer isso? Olha, é possível seguir por esse caminho, esse outro caminho. A escolha, eu escolho um dos caminhos, porque aí eu estou optando por um conjunto de meios, né? É a decisão a tomar sobre os meios, ou seja, sobre quais os meios se deve usar sobre determinada escolha para atingir determinado fim. E tem ainda a volição, que é a escolha dos próprios fins, da qual depende propriamente a bondade ou a maldade do homem. Qual é o teu desejo? Tu quer fazer o bem? Tu quer fazer o mal? Tu quer ser egoísta? O que tu quer fazer? Conforme ele escolhe os verdadeiros bens ou os bens aparentes e falazes. De qualquer forma, aquilo que é passageiro, efêmero, dos sentidos constitui um bem menor do que aquilo que é eterno, imutável, perfeito. Tá? Uma vez que o homem torna-se virtuoso, não pode mais deixar de sê-lo. Isso tem a ver com o hábito e o fato de que o hábito, de uma perspectiva de Aristóteles, acaba constituindo quase que uma segunda natureza. Tá? Para Aristóteles, o homem não é apenas um animal racional, mas ele é um animal político. Ou seja, um animal que vive uma sociedade politicamente organizada. Para ser cidadão, é preciso participar da administração da coisa pública. Coisa pública, res pública. Daí vem a palavra república, né? É preciso participar da coisa pública, ou seja, é preciso fazer parte das assembleias que legislam e governam a cidade e administram a justiça. Se o homem não está inserido nesse contexto, ele não é cidadão. Por isso também que nem todos os homens são cidadãos. Né? Os cidadãos se revelam em número limitado, nem todo mundo é cidadão, na verdade são poucos, né? E outros são meios, os outros homens que estão ali que não são cidadãos, na verdade são meios que servem para satisfazer as necessidades de quem é cidadão. Então, o cidadão decide com propriedade os destinos da cidade e a justiça, e os outros homens estão ali para manter a sua subsistência, a sua proteção, o seu conforto, né? Então, alguns homens estão ali para deliberar, para escolher, para decidir, e outros estão para manter, inclusive, esses.
tá? Escravo é como que um instrumento que precede e condiciona os outros instrumentos. Então eu tenho um martelo, eu tenho, sei lá, uma enxada, eu tenho uma espada e eu tenho um escravo. Ele é um instrumento, uma perspectiva aristotélica, eu não estou defendendo isso, pelo amor de Deus, tá? Que precede e condiciona outros instrumentos, servindo para a produção de objetos e bens de uso, além de serviços. O escravo, numa perspectiva aristotélica, ele é escravo por natureza. Por que alguém é escravo? Porque ele é inferior. Numa visão aristotélica, tá? E aqui lembre-se, escravos para os gregos não se está falando de negros. Então, para não fazer confusão mental, né, em termos de Brasil, misturar as coisas, aí não consegue entender. Escravo predominantemente era quem sobrava de uma guerra. Então, uma cidade, uma nação, um povo, um país entrava em guerra com outro e um vencia. Quem perdeu, as mulheres, os filhos e os homens que não morreram viravam escravos. Tá bom? Até mesmo por isso Aristóteles era contra a questão da guerra entre gregos, porque ele não queria que os gregos fossem escravos. Ele dizia assim, não, os gregos têm que lutar contra outros povos bárbaros, porque aí se tiver que escravizá-los, não tem problema, a natureza deles é inferior, é como se eles fossem quase animais, eles são instrumentos, né? Então, a escravidão é resultante de guerras. Aristóteles afirma que escravos não deveriam resultar de guerra de gregos contra gregos, que eu acabei de falar, mas sim contra os bárbaros, porque os bárbaros, por natureza, são inferiores. Então, Aristóteles justifica a escravidão com essa ideia de que as pessoas não são iguais em natureza. Tá? Existem níveis de humanidade, de desenvolvimento de natureza, níveis diferentes. Tranquilo? Ética e política. Bom, o Estado pode ter, muito parecido com Platão, aquela divisão do Estado, né? O Estado pode ter diferentes formas que estão ligadas à estrutura que dá ordem à cidade, tá? Estabelecendo cargos, sobretudo autoridade de soberania, tá? O poder pode ser exercido por um homem só, por poucos homens ou pela maior parte, tá? Além disso, quem governa pode governar seguindo o bem comum ou buscando seu interesse privado. E aí monta-se uma tabelinha ali, né? Quando um homem sozinho governa, quando um homem governa pensando no bem comum, é monarquia. Quando um homem governa pensando no interesse privado, tirania. Quando poucos homens governam pensando no bem comum, aristocracia. Quando poucos homens governam pensando no interesse privado de poucos ou deles próprios, oligarquia. Quando a maioria governa pensando no bem comum, tem-se a politia. E quando a maioria governa pensando no interesse privado, tem-se a democracia. Veja que Aristóteles, assim como Platão, também não gostava da democracia, não achava uma coisa muito inteligente. Tá bom? Ética e política, o Estado e suas formas, né? Aristóteles entende por democracia um governo que, desleixando do bem comum, não está nem aí para o bem comum, visa favorecer de maneira indébita, indevida, os interesses dos mais pobres e, portanto, entende a democracia no sentido de demagogia. Se a democracia privilegia os mais pobres, ela não pensa no bem de todos, ela pensa no bem dos mais pobres. Ah, mas eles são maioria, mas não é de todos. Segundo Aristóteles. E aí tu não precisa concordar com ele, tá? Então ele vai dizer assim, olha, política é o caminho do meio entre a politia, né, que é o que ele quer, quando um número grande, a maioria das pessoas governa pensando no bem comum, ele vai dizer que a politia é o caminho do meio. Aristóteles vai pensar nessa questão da mediania do caminho do meio entre a oligarquia, que são poucos pensando no interesse de poucos de alguns, e a democracia, que são muitos pensando no interesse de poucos de alguns. Tá? Então ele vai dizer, são muitos, é um número grande de pessoas pensando no interesse de todos. Tranquilo? O estado ideal para Aristóteles, o fim do Estado é moral. O motivo da existência do Estado é moral. Portanto, ele deve visar a virtude. A correspondência entre o Estado e o indivíduo. Assim como Platão, ele é aluno de Platão. Isso aí certamente ele não perderia, né? Daí que a virtude será também para o Estado a mediania, o meio termo entre os excessos. Se o é no homem, o é no Estado. Tá bom? Viver em paz e fazer as coisas belas, contemplar, é o ideal supremo que deve visar o Estado. Assim como o Estado também deve ter o seu tamanho limitado, nem grande demais, nem pequeno demais. Tá? Bom, Aristóteles... aqui.
Tá? Ética e política. Os cidadãos serão guerreiros quando jovens, depois conselheiros e quando velhos, sacerdotes. Desse modo serão adequadamente desfrutados, na justa medida, a força que há nos jovens, o bom senso e o bom senso que há nos velhos. Diz Aristóteles, é preciso fazer guerra apenas tendo como finalidade a paz. Trabalhar para poder libertar-se das necessidades do trabalho. Fazer as coisas necessárias e úteis para poder ganhar o livre repouso. E, enfim, fazer as coisas belas, isso é contemplar. Essa ideia de que é preciso fazer guerra apenas tendo como finalidade a paz, os romanos já diziam isso, e ao longo da história, presidentes americanos já utilizaram. Esse é um pensamento recorrente no Ocidente, né? Existe uma paz que só se encontra do outro lado da guerra, né? Então, usar a paz para legitimar a guerra tem aqui também um dos seus... tem Aristóteles, um dos seus precursores. Tranquilo? Então, essa é a visão, assim, falando de Aristóteles, uma visão ética e política que dá conta das coisas importantes. Tá bem? Faltou uma aulinha mais de Aristóteles, depois a gente se livra do Estagirita, tá bom? Aí nos tornaremos todos peripatéticos. Abraço.